Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do evento Rural Sem Cercas. Eu sou a professora Camila Daniel, sou da área de Ciências Sociais. Eu trabalho no campo da antropologia com populações migrantes da América Latina e relações étnico-raciais na América Latina. E hoje eu vou apresentar para vocês essa palestra em que eu vou ter como foco a dança como forma de construção de identidades coletivas. Vou começar então compartilhando com vocês a apresentação. Bem, então o objetivo da minha apresentação hoje é conversar com vocês sobre como a dança expressa estruturas sociais e padrões culturais dos grupos no qual ela é praticada. Eu também vou discutir como a dança integra a construção das identidades, qual é o papel que a dança desempenha no processo de construção de identidades e mais especificamente, eu vou conversar com vocês sobre o papel da dança na construção da identidade afro-peruana e como a quarentena afeta a dança como construção de identidades coletivas. Eu acho que uma coisa importante para explicar para vocês é que desde 2011 eu venho trabalhando com processos migratórios na América Latina e mais especificamente com a migração peruana, primeiramente no Rio de Janeiro. Esse foi o tema da minha tese de doutorado. E em 2016 eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Morgan State University, e lá eu comecei a fazer uma pesquisa comparando os imigrantes peruanos no Rio de Janeiro e os imigrantes peruanos nos Estados Unidos, principalmente na área de Washington, D.C., né, na capital dos Estados Unidos. E o objetivo dessa pesquisa de pós-doutorado, que eu realizei em 2016, foi entender como os peruanos constroem sua percepção sobre raça a partir da experiência transnacional, né, de sair do Peru e ir para o exterior. Então, esse vai ser o pano de fundo da nossa conversa de hoje. Bem, como referencial teórico, eu trabalho com o conceito de decolonialidade, desenvolvido pelo autor peruano Aníbal Quijano, e o Quijano explica que a colonialidade ela se refere à reprodução de relações coloniais no contexto em que o colonialismo já não existe. Então, apesar do colonialismo de fato não existir, as relações coloniais de poder, saber e ser, elas são reproduzidas no contexto pós-independência, no contexto pós-colonialismo, vamos dizer assim. E aí ele faz parte de um grupo de autores que desenvolve a noção de decolonialidade e eles explicam que uma característica da modernidade não é a sua oposição ao colonialismo e à colonialidade, mas na verdade a modernidade e a colonialidade elas se complementam, né? Porque a modernidade ela existe e ela se fundamentou estabelecendo relações coloniais. E aí, principalmente na relação entre o hemisfério norte, primeiramente a Europa e em seguida incluindo os Estados Unidos, com o sul. Então, né, no estabelecimento dessas relações coloniais e na reprodução dessas relações coloniais para além do colonialismo, para além da relação metrópole e colônia, a raça ela tem um papel fundamental para estabelecer essa distinção entre humanos e seres humanos que são considerados humanos na sua completude e os outros, e nesses outros estão incluídos as populações originárias do sul. Então a raça ela é um elemento fundamental
e fundante da própria modernidade. E vai ser ela que vai fazer com que determinados indivíduos, no estabelecimento do Estado-nação, alcance o acesso à cidadania e muitíssimos outros indivíduos não alcancem o acesso à cidadania. A raça é um desses elementos fundantes, juntamente com o gênero. Um outro referencial teórico bastante importante para fundamentar a nossa conversa sobre a dança como plataforma de construção de identidades coletivas é o conceito de amefricanidade, desenvolvido pela socióloga brasileira Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez foi na verdade, uma antropóloga brasileira negra, militante, negra e feminista, e ela desenvolve o conceito de amefricanidade. E aí eu vou ler para você o que ela explica, né? A amefricanidade, ela tem como função compreender a construção da América Latina a partir da participação de negros e indígenas. E aí esse conceito traz a possibilidade de desconstruir a versão branca eurocêntrica que explica a formação sociocultural do continente latino-americano, da América Latina. Então, a americanidade é uma possibilidade de pensar a América Latina sem ter como referência central a cultura branca eurocêntrica. Então, esse referencial teórico dialoga bastante com o da decolonialidade, já que a decolonialidade enfatiza como o Estado-nação na América Latina ele não elimina as hierarquias que foram estabelecidas no regime colonial. E, na verdade, o Estado-nação na América Latina vai ter como base essas hierarquias e vai ser formado a partir de uma elite descendente das elites europeias. E isso vai fazer com que as populações negras e indígenas na América Latina elas sejam tratadas como esse outro. Então, a participação de negros e indígenas na construção do projeto nacional latino-americano, ela nunca recebe o valor que lhe é merecido. Então, a incorporação de negros e indígenas na América Latina, ela acontece de uma forma ou estereotipada, quando ela acontece através de estereótipos, ou ela é excluída. E aí a gente vai ver ao longo da minha apresentação como a dança dialoga com essa realidade, né? Como essa realidade vai ser o pano de fundo para a gente conhecer as manifestações dancísticas, as danças que cada grupo constrói. E aqui a gente vai discutir mais especificamente, a relação da dança no Projeto Nacional Peruano. E um outro referencial teórico que eu estou trazendo para pensar a dança no processo de construção de identidades coletivas foi desenvolvido pela antropóloga afro-americana Catherine Dunham, e ela explica a dança. Ela desenvolveu trabalho de campo principalmente em países do Caribe, e essa noção que eu estou trazendo para vocês, ela construiu a partir do trabalho de campo dela no Haiti, nos anos 50. E aí ela vai falar: a vida emocional de qualquer comunidade é claramente legível em suas formas de arte. E porque a dança busca continuamente aprender momentos da vida na fusão de tempo, espaço e movimento, a dança é, num dado momento, o cronista mais preciso do padrão cultural. A constante combinação do consciente e o inconsciente encontra um instrumento perfeito na forma física, o corpo humano, que engloba tudo de uma vez. Sozinho ou em companhia, o homem dança suas várias facetas e suas emoções. E a dança se torna... Desculpa, deixa eu voltar. Suas várias facetas. E suas emoções e a dança
se tornam uma comunicação tão clara como se fosse escrita ou falada, numa linguagem universal. Eu achei essa definição, essa forma de tratar a dança que a Danan traz bastante importante e ao mesmo tempo sensível, porque ela permite a gente pensar a dança na sua dimensão individual e coletiva, e ao mesmo tempo a dança como uma forma de narrar as relações sociais que aquela sociedade vive e constrói, e reconstrói e inventa, e ao mesmo tempo a dança como uma forma de comunicação pelo corpo. O corpo no movimento, lidando com o tempo e espaço, se comunica sem usar a linguagem verbal, mas tendo o mesmo poder de comunicação que a escrita ou a fala. Então, na definição que a Danan constrói, ela vai explicar que a dança ela engloba o corpo, as emoções, a razão, o individual e o coletivo, e a partir dessa junção de todos esses elementos, a dança se torna uma possibilidade de comunicação universal. Universal no sentido de conseguir comunicar ou trazer elementos que tornam uma comunicação possível sem a necessidade da fala ou escrita, sem a palavra em si, né? É como se a comunicação fosse incorporada. Bem, como metodologia, eu trabalho com trabalho de campo no sentido etnográfico, e para essa palestra de hoje eu vou trazer elementos tanto do meu trabalho de campo em locus, do trabalho de campo presencial. Então, estou trazendo elementos do trabalho de campo que eu fiz no Rio de Janeiro, com imigrantes peruanos aqui, e também o trabalho de campo que eu fiz não só em 2016, mas em diferentes momentos em que eu viajei para os Estados Unidos, de 2016 até hoje. Então, eu morei nos Estados Unidos todo o ano de 2016 e foi esse o momento que eu tive uma agenda de pesquisa mais estabelecida. Mas nos anos de 2017, 2018, eu voltei aos Estados Unidos e aí eu continuei registrando momentos em que a dança foi importante na minha relação com a comunidade latina, peruana, mas também latina. E em 2019, no segundo semestre de 2019, eu voltei a morar nos Estados Unidos. Então, todos esses elementos, diferentes momentos, eles estão presentes de alguma maneira na apresentação de hoje. Uma outra forma, eu não sei se exatamente eu deveria chamar de metodologia, mas uma outra forma de fazer pesquisa, fazer e sentir e me envolver na pesquisa que eu estou trazendo é a pesquisa ativista. A pesquisa ativista ela é uma forma de encarar a pesquisa e questionar essa divisão cartesiana entre o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. Então, questionando essa separação entre sujeito e objeto, a pesquisa ativista ela vai discutir que o pesquisador ele também pode estar envolvido politicamente com o tema da sua pesquisa e com os interlocutores da sua pesquisa, e que essa participação política do pesquisador ela vai abrir a possibilidade para formas, vamos dizer, mais profundas de produzir conhecimento, e esse conhecimento ele vai poder ser construído em diálogo com esses interlocutores. Então, eu considero essa noção de pesquisa, de como fazer pesquisa bastante poderosa, principalmente levando em consideração a maneira como eu me relaciono com a minha forma de fazer pesquisa e como a dança, nesse processo de construir relação com os peruanos, ela também assumiu um papel bastante político de questionar as formas hegemônicas de representar a América Latina,
a peruanidade, a negritude no Brasil e no Peru e nos Estados Unidos também. Então, a pesquisa ativista, eu me considero uma pesquisadora ativista e considero que o meu processo de estar em campo é também um processo de me posicionar nesse campo e assumir posições sobre projetos nacionais, sobre identidades raciais, sobre como eu sou vista como uma mulher negra fazendo trabalho de campo em contextos transnacionais. E como estudo de caso, como eu falei com vocês, eu vou trabalhar com as danças peruanas e eu vou enfocar nas danças afro-peruanas no Peru e na diáspora africana e peruana. Eu ia dizer, eu fiquei em dúvida se eu deveria dizer diáspora africana ou peruana, mas as duas diásporas. E eu vou explicar um pouco do contexto da diáspora peruana, o que significa isso. E as localidades que esse trabalho ele está sendo desenvolvido são Rio de Janeiro, Brasil, New Jersey, Virgínia, Maryland, nos Estados Unidos, e Lima, Piura e Lambayeque, no Peru. Eu terminei, na relação com o Peru, eu terminei enfocando em Lima. Então, dessa vez, eu vou ficar devendo para vocês detalhes sobre a minha experiência de trabalho de campo em Piura e em Lambayeque, que são duas localidades no norte do Peru. Bem, eu no campo. Bem, a dança ela teve um papel muito central no meu processo de me aproximar dos peruanos no Rio de Janeiro. Eu comecei o meu trabalho de campo com peruanos no Rio de Janeiro em 2011. Naquela época eu estava no doutorado e comecei a minha pesquisa de doutorado. E eu tive a alegria de conhecer o grupo Sayari de danças peruanas. O grupo Sayari era um grupo que tinha se formado em 2009 e que reunia peruanos, a maioria deles tinham chegado no Rio de Janeiro como estudantes, e eles tinham interesse em dançar e apresentar danças que fossem representativas do Peru nos espaços coletivos, nos espaços em que os peruanos se reuniam, principalmente nos espaços peruanos. No Rio de Janeiro, a comunidade peruana ela celebra 2 grandes eventos, que são o Dia da Independência do Peru. O Dia da Independência do Peru é dia 28 de julho, e geralmente o mês de julho é um mês de celebração para a comunidade. E um outro grande evento para a comunidade peruana é a celebração do Senhor de los Milagros. O Senhor de los Milagros é como se fosse o santo padroeiro do Peru. E os peruanos aqui no Rio também celebram o Dia do Senhor de los Milagros. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma Irmandade do Senhor de los Milagros, que em 2018 completou 25 anos. E essa Irmandade, ao longo do mês de outubro, organiza uma série de missas e no final do mês, a Irmandade organiza uma procissão na área de Botafogo. E a dança, como a dança se tornou importante para mim, quando eu comecei o trabalho de campo, eu comecei a procurar espaços em que eu pudesse interagir com peruanos, e aí eu conheci o grupo de dança e a organizadora do grupo, que eu encontrei um blog dela na internet, ela me convidou para participar dos ensaios. Então eu comecei indo aos ensaios assim para assistir, ficava sentada no canto e aos poucos eu fui sendo convidada a dançar. Então, quando eu comecei a ir nos ensaios, eu também comecei a acompanhar a agenda de apresentação do grupo. E no início eu tinha muita vergonha, porque eu nunca tinha dançado antes na vida, e eu tinha muita vergonha do meu corpo. Nunca tinha praticado atividade física de uma maneira constante, então eu não tinha muita consciência corporal e além disso eu tinha mesmo muita vergonha do meu corpo. Às vezes na vida que eu tentei dançar, ou eu tinha sido muito reprimida, ou eu tinha sido rejeitada.
nos espaços coletivos de dança, como forró. Então eu não tinha uma boa relação com a dança, apesar de me parecer uma atividade muito bonita, eu não me via dançando, eu não achava que eu era capaz de dançar. E aí, depois de alguns meses acompanhando o grupo, eu vi uma apresentação do Tondeiro, o Tondeiro é uma dança do norte do Peru, é uma dança considerada étnico-racialmente misturada. Ela é uma dança que tem elementos indígenas, africanos e europeus. E quando eu vi a dança pela primeira vez, eu vi a primeira vez na festa do Dia da Independência de 2011 e eu fiquei apaixonada pela dança. E eu decidi que eu ia dançar o tondeiro. Então eu comecei a treinar o tondeiro com o grupo Sayari. O grupo me ensinou a dançar e aí eu trago algumas fotos, todas elas com exceção da foto do meio, nós estamos dançando um festejo, que é uma dança afro-peruana. Todas as outras danças eu estou me relacionando com o tondeiro. A primeira foto aqui eu estou com as crianças, eu estou em Morropón. Morropón, em 1993, foi declarada a capital do tondeiro. Morropón é uma cidade que fica no departamento de Piura, no norte do Peru. E eu sempre tive assim o anseio e o desejo de conhecer Morropón, porque várias das músicas do tondeiro falam sobre Morropón. E em fevereiro de 2019, eu tive a chance de ir a Morropón e aprender o tondeiro como se dança em Morropón. Então a dança, ela tem... deixa eu só falar das fotos. A foto à esquerda foi uma apresentação que eu fiz com o Conjunto Bruja, que eu estou dançando o tondeiro em Baltimore, na cidade de Baltimore. Ao centro, essa foto aconteceu num evento organizado pelo Conselho de Consulta, que era uma parte importante da comunidade peruana, um evento que aconteceu na Unirio, e essa foi uma dança de improviso com o grupo Negro Mendes. O grupo Negro Mendes é um grupo de música afro-peruana aqui no Rio de Janeiro, e eles se apresentaram nesse evento na Unirio, e eu e as outras amigas que dançávamos no grupo, a gente não aguentou e saiu para dançar. E a última foto que eu tô dançando com o Alfredo. O Alfredo é um companheiro do grupo Sayari de danças peruanas e ele foi um dos que me ensinou a dançar o tondeiro. Então a dança ela teve um papel muito importante para eu ser inserida na comunidade peruana e ao mesmo tempo a dança para mim teve um papel bastante importante para eu rever a relação comigo mesma, rever a relação com o meu corpo, rever a minha relação com a minha história, qual era o lugar que a dança tem na minha história, e particularmente no meu caso, como uma mulher negra, todos os lugares que eu vou no mundo as pessoas me perguntam se eu danço samba, é praticamente a primeira coisa que me perguntam, como uma mulher negra no Rio de Janeiro, e eu me dei conta que me perguntar se eu danço samba é uma forma de me aprisionar num lugar e eu me sinto de alguma maneira agredida quando a primeira coisa que me perguntam quando me conhecem é se eu danço samba. E então eu me dei conta que eu tinha uma relação difícil com a dança de muitas maneiras, porque a dança ela é tratada como uma forma de aprisionar corpos negros, como o meu, ou estereotipar corpos negros. Então, qual é o lugar da dança na construção da peruanidade? Eu acho que uma coisa importante para quem não está familiarizado com o Peru, eu acho que antes disso, uma coisa muito importante que eu preciso dizer antes de continuar a minha apresentação, é falar que esse mês, o mês de junho, é o mês que se celebra, eu ia falar celebramos, e eu fiquei pensando se eu deveria ou não dizer isso, mas sim, eu também celebro o mês da cultura afro-peruana, e esse é um mês muito importante para a comunidade afro-peruana no mundo, para mostrar, compartilhar com eles mesmos e compartilhar com o mundo a sua produção intelectual, cultural e artística. Então esse é um mês bastante importante.
Mas então, voltando à construção da peruanidade, assim como o Brasil, o Peru ele foi construído com a ideia de que o país é um país mestiço, e essa ideia de mestiçagem esconde as hierarquias raciais que são reproduzidas no Peru. E a construção do Peru como nação está baseada na ideia de que o Peru é formado por três raças, muito similar ao nosso mito das três raças. E as três raças são os indígenas, os africanos e os europeus. E só que o Peru ele também é entendido hegemonicamente como dividido em três em termos de organização geográfica. Então, essa divisão em três, geograficamente, é a serra, a costa e a selva. Eu vou pedir desculpa para vocês porque eu escrevi serra duas vezes e seria selva, que é a área da Amazônia. Então, e esse é um erro bastante simbólico e eu vou falar por quê. Selva, costa e serra. Então, aqui está o mapa do Peru. A área da selva é a área que circunda, é a área da Amazônia. A área da serra é a área mais central, onde está a Cordilheira dos Andes. E a costa é a área que circula o Oceano Pacífico. Então, a construção da peruanidade em três é refletida também na produção cultural e na produção da dança. E isso vai aparecer. Eu já vou. Antes de eu falar da dança, essa construção da peruanidade em três, ela esconde que existem determinados corpos que são mais valorizados que outros. Essa foto é de uma campanha publicitária que foi realizada em 2012 por uma loja de departamento no Peru. Então, se vocês olharem, vocês podem perceber que não dá para ver essa mistura que se diz que o Peru é formado nessa foto. E eu lembro que essa foto provocou bastante incômodo, eu percebi no Facebook, entre os meus amigos peruanos no Rio de Janeiro. Essa outra foto eu também acho bastante simbólica. Essa foi uma foto tirada num pós-pan-americano. Agora eu não lembro exatamente o pan-americano de qual data. E aí mostram os medalhistas peruanos. E se vocês podem ver, eles são os que estão na capa dessa revista, não são esses. Então, eu encontrei alguns peruanos criticando, assim, que os peruanos que tinham mais cor, eles não estavam nessa capa de revista, apesar deles serem campeões também. Então, isso vai mostrando como essa ideia de que quanto mais claro, mais respeitado, mais valorizado, mais visível você vai ser, é reproduzido no cotidiano peruano de hoje. Então, isso vai revelando que essa mestiçagem, ela, na verdade, esconde relações de poder. E essa relação entre indígenas, afro-peruanos e crioulos, que são os descendentes de europeus nascidos nas Américas, não é uma relação igualitária. Então, os grupos não brancos, eles são invisibilizados, não são reconhecidos como sujeitos. E essas tensões, tanto a construção étnico-racial do Peru e algumas das tensões, elas são expressas na dança e na manifestação da dança no exterior. Eu vou trazer aqui algumas fotos de eventos e manifestações de dança dos peruanos no exterior. Essas duas fotos são duas fotos de danças da Serra do Peru. A foto aqui que está todo mundo vestindo o jaleco vermelho, essa é uma valicha. A valicha é uma música que é uma canção e ela é da área de Cusco, que está na Serra do Peru. E a foto ao lado é um carnaval arequipenho, que também é uma manifestação cultural. O carnaval não é só uma dança, a dança faz parte da manifestação do carnaval arequipenho. E a Arequipa também fica na Serra do Peru. Então, essa ideia
do Peru dividido em três, em serra, costa e selva, ela também foi incorporada pelo grupo Sayari, Danças Peruanas. Então, sempre que possível, de acordo com os recursos do grupo, o grupo tentava incluir danças que fossem da serra, mas também da costa. Eu falei que ter errado ali o nome da selva era um erro muito grave que eu cometi e que também é muito simbólico. Deixa eu continuar e aí eu falo. Por quê? Essas são duas fotos da marineira. A marineira é uma dança crioula. Na verdade, ela é uma dança que tem uma presença crioula importante, mas que também tem elementos negros. E ela é considerada a dança nacional no Peru. Ela é uma dança extremamente conhecida. O Peru tem no seu calendário assim anual, no próprio Peru, o concurso de marineira nortenha, que acontece em Trujillo, e a marineira é uma dança extremamente importante no projeto nacional peruano. E ela recebeu esse nome, marineira, em homenagem à Marinha de Guerra do Peru, no pós-Guerra do Pacífico, que foi uma guerra que aconteceu no século XIX entre o Peru e Chile. E conta-se que essa dança, antes da Guerra do Pacífico, se chamava chilena, mas com a derrota do Peru na Guerra do Pacífico, ela teve o seu nome trocado para marineira, tanto para apagar o passado e o que seria uma vergonha peruana, ter uma referência chilena no Peru, depois de ter perdido a guerra, como também uma forma de homenagem aos marinheiros que lutaram na Guerra do Pacífico. Nessas fotos, essa foto das três mulheres é uma foto de Paterson. Paterson é uma localidade em New Jersey, nos Estados Unidos, e eles organizam eu ia falar parade, como uma festa de rua por toda a cidade com vários grupos de dança. E a marineira é uma das danças representadas nesse grande festival que acontece no período da independência do Peru, também em julho. Então tá aí a marineira em New Jersey e ao lado Glória e Alfredo dançando a marineira no Rio de Janeiro. Essa dança está acontecendo no evento em celebração ao Dia da Hispanidade, que é um evento bastante importante também, em que os peruanos se reúnem com outros latino-americanos para comemorar, mas é também um dia bastante complicado porque a comemoração se refere à chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Então, em alguma medida tem um pouco de tensão. Mas, então, vocês viram uma dança da serra. A marineira é uma dança... Existem diferentes tipos de marineira. Aquela marineira que eu mostrei para vocês é a marineira nortenha, mas existe marineira praticamente por todo o Peru, inclusive na serra, mas a marineira mais conhecida e mais reconhecida e mais famosa é a marineira nortenha, é a que tem mais fama e que tem esse peso simbólico de se associar ao passado da Guerra do Pacífico e ao orgulho nacional. E ela é uma dança que é muito elegante, então ela tem um ar de aristocracia que deixa bem claro a sua vinculação com um elemento europeu branco. Essas duas fotos são duas fotos do festejo, que é uma dança afro-peruana. A foto acima foi tirada em Virgínia, no festival pelo Dia da Independência do Peru, mas em Virgínia. E abaixo, o grupo está dançando um alcatraz. O alcatraz ele é um tipo específico de dança afro-peruana, mas que remete muito ao festejo. As duas são os ritmos afro-peruanos, eu diria assim, mais conhecidos no Peru e que são também mais vibrantes.
A percussão ela é muito poderosa e os movimentos corporais que acompanham a percussão musical são muito intensos, com movimentos de quadril muito intensos, movimentos de torso, de ombros. E ela também é uma dança que muitas vezes ela é hipersexualizada por pessoas não negras que praticam o festejo. E o festejo é uma dança afro-peruana da costa. As manifestações afro-peruanas, as populações afro-peruanas na história do Peru, elas estiveram concentradas na costa e continua sendo até hoje, da costa sul, da área de Cañete, Ica e Chincha, até a fronteira com o Equador, na área de Tumbes. Morropón, a cidade de onde o tondeiro se origina, ela está nesse... É uma cidade no norte que também tem uma população afro-peruana, que se identifica como afro-peruana, uma população importante. Para quem não está familiarizado com a questão racial no Peru, o Peru ele não tinha no censo populacional uma pergunta específica sobre etnia, cor, raça, até 2017. No censo de 2017 foi incluída uma pergunta sobre identidade étnica e o resultado desse censo foi que quase 4%, se eu não me engano, 3,6% dos peruanos se reconheceram como afro-peruanos. Só para vocês terem uma noção assim de números. E como acontece essa construção da afro-peruanidade? Eu acho bastante importante trazer um pouco da história da afro-peruanidade, porque a afro-peruanidade é um elemento muito importante na construção das identidades peruanas no exterior, tanto aqui no Rio como nos Estados Unidos. A participação de grupos que tocam música afro-peruana ou estilos musicais peruanos que não são exatamente negro, mas que usam o cajón, que é um instrumento afro-peruano, ou que usam a quijada, que também é um instrumento afro-peruano. Tudo isso deixa muito claro a importante presença do afro-peruano, da afro-peruanidade na cultura peruana, na cultura nacional peruana, não só para os negros peruanos. E além disso, eu particularmente como uma mulher negra brasileira, uma parte bastante importante da minha identidade negra, eu venho construindo em diálogo com as populações peruanas no exterior, e esse diálogo às vezes é amistoso, mas às vezes também tem suas tensões, e uma parte bastante importante desse diálogo é a produção cultural afro-peruana. Então, a produção cultural afro-peruana tem um papel bastante importante para mim também, eu como mulher negra na diáspora. E aí eu estou trazendo aqui dois grandes expoentes da produção cultural afro-peruana. São dois grandes mestres, que são a Victoria Santa Cruz e Nicomedes Santa Cruz. Os dois eram irmãos e eles fizeram um trabalho importantíssimo de não só produzir cultura afro-peruana, mas também fazer o trabalho de pesquisa, eu ia falar investigação, mas investigação é uma palavra. Estou falando portunhol. Eles fizeram um trabalho muito importante de pesquisa, de procurar as referências afro-peruanas, referências culturais afro-peruanas que estavam sendo esquecidas, que já não estavam sendo produzidas, que já não tinham um espaço público, já não tinham uma apresentação no espaço público de uma maneira mais organizada, mais sistemática. Então, eles têm um papel muito importante na construção dessa cultura afro-peruana que busca o contato com a história, que busca raízes. Inclusive, o Nicomedes Santa Cruz ele fez um trabalho de pesquisa de procurar entender a cultura afro-peruana buscando referências na África, no Brasil e Cuba.
A África, obviamente, né, pela ligação na diáspora, mas Brasil e Cuba, porque nós dois, Brasil e Cuba, temos uma população negra muito grande e que tem uma produção cultural que conseguiu penetrar essa identidade nacional e que é produzida até hoje. Então, o trabalho de Victoria Santa Cruz e Nicomedes tem um lugar central na construção da afroperuanidade. E da minha trajetória, eu considero assim que eu entrei oficialmente para o grupo de dança quando eu fui convidada a recitar o poema Me Gritaram Negra, de Victoria Santa Cruz, em que ela conta como ela se descobriu negra. Esse foi um processo muito doloroso, aconteceu quando ela era ainda criança e aconteceu com ela sendo xingada por amiguinhas quando ela era criança e ela reagiu com muita dor, mas ao longo do seu processo de se ver, ela consegue descobrir quem ela é. Ela é negra, mas ela se sente orgulhosa pelo seu corpo, pelo seu cabelo. E eu me identifiquei muito com o poema, apesar de não ser peruana, mas eu senti que o poema também conta uma história que é minha. Então, para mim, foi uma alegria recitar esse poema. Eu recitei o poema várias vezes, principalmente no ano de 2012. E no ano de 2012, essa foi uma apresentação com o grupo Negro Mendes, que está ao fundo, que é um grupo de música afro-peruana que existe no Rio de Janeiro. E uma das apresentações que eu fiz, junto com o grupo Sayari e o grupo Negro Mendes, aconteceu na festa do Dia da Independência do Peru, em 2012, no Rio de Janeiro. Então foi um evento bastante importante e foi bastante importante colocar em pauta, num contexto em que a comunidade está celebrando, colocar em pauta o racismo antinegro na realidade peruana. Caminhando já para o fim, eu gostaria de compartilhar com vocês umas reflexões muito rápidas sobre a dança na quarentena. A quarentena ela está trazendo aí um grande desafio para os profissionais da cultura, inclusive os dançarinos. Muitos deles são negros, porque eles se depararam com a impossibilidade de se reunir com seus alunos, com seu público para apresentar a sua arte, para compartilhar o seu trabalho. Então a quarentena está sendo um grande desafio para os dançarinos e artistas, e muitos deles têm elaborado alternativas, formas de conseguir sobreviver à quarentena, de gerar renda. Muitos deles, em muitos países, inclusive Brasil e Peru, não tem nenhum tipo de apoio governamental, nenhum tipo de assistência, a não ser o seu próprio trabalho e o poder de mobilização que eles têm em si mesmo e em suas redes. Então, muitos desses professores e profissionais, eles têm usado as tecnologias da informação para conseguir construir aulas online, fazer desafios online, espetáculos online, e a partir daí gerar renda para conseguir se manter. E diante da dificuldade da quarentena, essa dificuldade também está gerando a oportunidade de ampliar as redes de relação, ampliar as redes transnacionais de articulação, inclusive com as aulas. E eu gostaria de me encaminhar para o final, contando da minha experiência com a quarentena. Eu gosto muito de fazer aula de dança, a dança tem um papel central no meu processo de construção da minha identidade negra, que eu continuo trabalhando. E nessa quarentena eu estou tomando as seguintes aulas. Dança afro-brasileira, eu estava tomando até mês passado com a professora Ludmilla. A aula de Kuduro e Afro House com o professor Dilo Paulo, da Angola. A aula de Landô, que é uma dança afro-peruana com a professora Marta Munhoz, do Peru. Aula de rumba, salsa cubana e dança afro-cubana, dos orixás cubanos, com o professor Israel Valdez, de Cuba. Todas as aulas eu tomo online, eu faço online pelo Zoom, e todos os professores são negros.
Então, eu estou tendo a possibilidade de trabalhar na minha identidade negra com professores negros de diferentes nacionalidades nesse contexto bastante adverso que é a quarentena. E eu gostaria de trazer um exemplo ainda mais concreto, assim, mais específico, que são as aulas da professora Marta Munhoz. A Marta Munhoz é uma artista afro-peruana e fez parte do grupo Peru Negro, que é um grupo bastante importante nesse processo de consolidação e reconhecimento público da produção cultural afro-peruana. E ela, no contexto da quarentena, começou a oferecer aulas, primeiro grátis, no sistema de lives no Instagram, e hoje ela oferece algumas aulas grátis pelo live do Instagram e do Facebook, e ela também tem aulas privadas e para grupos pelo Zoom. E eu estou fazendo a aula dela de Landô e junto comigo outras 3 amigas dos Estados Unidos estão fazendo a aula de Landô, a aula de festejo e também estão fazendo aulas particulares com ela, com a Marta e com o companheiro da Marta de carrom e percussão. Então esse é um exemplo de como as possibilidades de rede se estão ampliando no contexto da quarentena. Eu tinha feito uma aula ao vivo com a Marta em 2019, quando eu fui ao Peru, no mês da cultura afro-peruana, e eu tinha ficado muito interessada em continuar as aulas, mas naquele momento o contexto era outro. E ela não dava aulas à distância. E agora eu tenho a chance de continuar fazendo aula com ela à distância. E além das aulas, agora no mês da cultura afro-peruana, a Marta e a sua escola, que se chama Maduc, está organizando várias rodas de conversa sobre a temática afro-peruana. E no próximo sábado, dia 20 de junho, ela vai realizar essa roda de conversa chamada Dança e Cabelo Bonito. Estão todos convidados. Então, eu vou passar, eu gostaria de mostrar um vídeo antes de terminar. Deixa eu sair aqui da minha apresentação. Eu gostaria de mostrar para vocês, para eu encerrar, um pequeno vídeo eu não vou estragar a surpresa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o vídeo continuou tocando. Peraí, deixa eu apagar o vídeo. Aí. Bem, então eu queria encerrar com esse vídeo, que foi a coreografia que nós aprendemos com a aula da Marta mês passado. E eu queria deixar essa reflexão com vocês sobre o poder da dança para construir redes, construir identidades coletivas
e como um espaço de produção de conhecimento que, para nós negros, tem um lugar muito central num contexto em que outros espaços foram fechados ou restritos a nós. E que a dança ela tem a possibilidade de resgatar conhecimentos ancestrais. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui aberta para perguntas. Uma boa tarde.